Isaac obedeceu à voz de Deus e se tornou muito poderoso. Esta palavra se encontra em Gênesis capítulo 26 e o versículo 12 e o 13 que diz: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E aqui a Bíblia destaca todas as possessões que Isaac ali adquiriu naquela terra, todas as suas propriedades, vacas, tudo ali que ele conquistou. Mas isso não aconteceu por acaso. Tem uma história, e essa história não se iniciou na vida de Isaac, mas na vida dos seus antepassados, porque o Senhor chamou Abraão como o pai da fé, aquele a quem o Senhor havia prometido que lhe daria um filho. Mesmo Abraão já sendo avançado em idades, mesmo Sara já tendo cessado o costume das mulheres, Abraão tinha na idade de 100 anos e ele já não havia mais esperança. Porém, a promessa que o Senhor fez a ele não se desanimou, mas mesmo ele sendo incapaz diante dos olhos humanos de conseguir ainda produzir, ainda gerar, mas o Senhor assim cumpriu a promessa na vida dele. E por isso ele se tornou o pai da fé, porque ele esperou incessantemente no Senhor, ele confiou no Senhor, e o Senhor foi e cumpriu a promessa, mesmo mediante um cenário contraditório. E Isaac foi o filho dessa promessa, o filho que Abraão havia gerado na sua velhice. E quando o Senhor estava ali falando com Abraão, ele fazendo a promessa, o Senhor disse que iria multiplicar a sua descendência e que iria proceder deles grandes reis, grandes povos. Inclusive as 12 tribos de Israel se sucederam de Abraão. E o Senhor disse a Abraão: "Sê tu uma bênção." Ou seja, a diferença de alguém ser uma bênção e alguém ser abençoado é que a bênção lhe alcança. Quando Deus estava dizendo a Abraão: "Sê tu uma bênção", aonde Abraão pisasse, aonde ele colocasse as mãos, Deus estava abençoando. Ou seja, toda a prosperidade vinha atrás dele, porque ele não era apenas abençoado, ele era uma bênção. Isaac, quando Isaac estava grande, o Senhor mandou ele ir para a terra de Gerar, porque onde ele estava tendo dificuldade, estava tendo fome. E o Senhor disse: "Isaac, vai para Gerar, porque lá eu vou te abençoar." E mesmo lá sendo um ambiente contraditório, sendo um ambiente em que tinha muitos inimigos, muitos adversários, e acontecia algumas intrigas, porém ele estava ali por obediência a Deus. E por ele obedecer a palavra de Deus, Deus começou a trazer prosperidade para a vida de Isaac. Deus começou a fazer com que as obras de suas mãos fossem abençoadas. E a Bíblia diz que ele cavou um poço, mas os inimigos apareciam para entulhar os seus poços. E isso se repetiu, mas em vez dele ir lá bater boca, o que ele fez? Eu vou deixar isso aí e vou procurar outro poço para cavar, porque aquilo que eu colocar a minha mão, abençoado será. E assim ele fez. Ele deixou aquele poço entulhado de lado e foi cavar um novo poço, porque ele sabia que a bênção não estava no poço, mas a bênção estava sobre suas mãos. E tudo que ele fazia, Deus
trazia a prosperidade, por mais que chegava pessoas para querer atrapalhar, mas o Senhor ia abençoando, até que chegou um momento em que ele foi muito grande naquela terra, e chegaram até ele e disseram: sai da nossa terra, porque tu tens se tornado mais poderoso do que nós. Vai para outro lugar, porque tu cresceste mais do que nós. Então isso é o que acontece quando um homem e uma mulher decidem andar em obediência à palavra de Deus. Muitos podem olhar e não se agradar. Muitos podem olhar e dizer: não, por que acontece isso? Porque Deus está abençoando, porque Deus está fazendo isso, mas não sabe o que aquele homem teve que renunciar, a sua cidade, a sua terra, as coisas que ele teve que deixar para trás para poder fazer a vontade de Deus. Então, quando vê Deus começar a te abençoar, vão se perguntar: de onde está surgindo isso? De onde está vindo essas bênçãos? Mas é porque aquele que anda na palavra, aquele que anda em obediência, as bênçãos o seguirão. As bênçãos irão correr atrás dele. Então siga esse exemplo de Abraão e de Isaac. Faça aquilo que Deus te mandar fazer. Se posicione conforme a palavra do Senhor. Porque quem anda em sua palavra, em obediência, Deus o respalda. E tudo aquilo que coloca a sua mão, Deus o abençoa.